Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Matemática é Prática. A aula de hoje é sobre média aritmética ponderada. Se você tem dúvida nesse conteúdo, fique comigo. Já falei com vocês sobre a média aritmética simples e hoje nós vamos falar sobre a média aritmética ponderada. Essa média pode ser conhecida também como média ponderada e ela é a média onde são atribuídos pesos a cada um dos valores que nós queremos calcular a média. Na média aritmética simples não tem pesos. Nós somamos todos os elementos do conjunto e dividimos pela quantidade de elementos do conjunto. Já na média ponderada, nós vamos observar os pesos, multiplicar esses pesos por cada um dos valores que nós temos e dividir pela soma dos pesos. Eu trouxe aqui um exemplo para a gente fazer juntos. Em um concurso, a prova era em algumas etapas e cada uma delas tinha um peso. Normalmente em concursos, uma prova tem um peso maior do que a outra. Língua portuguesa, peso 1, prova prática, peso 2, conteúdo específico, peso 3, análise de currículo, peso 4. E agora quer saber qual a média das notas de uma pessoa que tirou 6 em língua portuguesa, 7 na prova prática, 8 em conteúdo específico e 10 em análise de currículo. Então nós vamos calcular aqui a média ponderada. Então, nós vamos multiplicar o valor do peso de cada uma dessas provas pelo valor da nota que ele tirou. Então, vamos calcular média ponderada. Alguns livros também vocês vão ver que vai vir média ponderada dessa forma, com um X e um traço em cima para indicar que é a média aritmética ponderada. A simples não tem esse traço, somente o X. Então, média ponderada, vamos colocar aqui um traço. Em cima, então, vamos fazer a multiplicação de cada peso. Língua portuguesa, peso 1, tirou nota 6. Então, 1 vezes 6, mais peso 2, vamos multiplicar aqui por 7, que é a prova prática, mais peso 3, vamos multiplicar aqui por 8, que é o valor que tirou aqui na prova de conteúdo específico, mais peso 4, vezes o valor que tirou aqui em análise de currículo, que é 10. E embaixo nós vamos dividir pela soma dos pesos. Então, nós vamos somar 1 mais 2 mais 3 mais 4. Então, vamos fazer essas multiplicações. 1 vezes 6, 6, mais 2 vezes 7, 14, mais 3 vezes 8, 24, mais 4 vezes 10, 40. E embaixo vamos somar todos os pesos. 4 mais 3, 7, 7 mais 2, 9, 9 mais 1, 10. Então, a média ponderada igual. Agora, vamos somar esses valores aqui de cima e dividir por 10. Então, vamos somar 6 mais 14, 20. 20 mais 24 igual a 44. 44 mais 40 igual a 84. Na dúvida, é só fazer a conta do lado. Vamos dividir por 10. Então, 84 dividido por 10, se estamos dividindo por 10, nós temos um zero. Então, nós contamos uma casa decimal da direita para a esquerda e colocamos a vírgula. Então, vai ficar 8,4. Contamos uma casa decimal, colocamos a vírgula. Então, a média ponderada dessa pessoa que tirou essas notas aqui, nessas provas, foi igual a 8,4. Não é difícil calcular a média aritmética ponderada. Temos que levar em conta os pesos, fazer essa multiplicação dos pesos por cada valor que nós queremos calcular a média e a divisão é pela soma dos pesos. Na próxima parte nós vamos fazer mais um exemplo para que fique mais claro para vocês. Vamos lá resolver o segundo exemplo? Num curso de inglês, o aluno faz duas avaliações, uma oral e outra escrita. A prova escrita é considerada a mais importante. Por isso, na hora de calcular a média do aluno, ela tem peso 2. Sabendo que o aluno obteve 8 na prova oral e 5 na prova escrita, calcule a média desse aluno. Então, esse problema nos fala de um aluno que faz aí um curso de inglês e que esse curso de inglês tem duas avaliações, uma avaliação oral e a outra escrita. E falou para nós que a prova escrita ela é a mais importante, por isso ela tem peso 2 aqui na hora de calcular a média do aluno. Mas não falou da prova oral. Se não falou da prova oral, quer dizer então que o peso dela é 1. Nós vamos levar em consideração que o peso dela é 1, mesmo não tendo falado que o peso é 1. E falou para nós que ele teve 8 na prova oral e 5 na prova escrita. Então, vamos calcular a média ponderada desse aluno. Então, para a prova oral, que não foi falado o valor de peso para ela, nós vamos considerar que o valor é 1. Então, 1 vezes 8 mais peso 2, então, vezes o valor que ele tirou aqui na prova escrita, que é
5. E agora vamos dividir pelos pesos. 1 mais 2. Pode fazer direto? Pode. Poderia ter colocado aqui já o 3, mas eu estou fazendo aqui no passo a passo, então vou terminar aqui no passo a passo. Se nós esquecêssemos de colocar aqui esse 1, né, peso 1 para essa prova, no final nós íamos dividir apenas por 2, né? Nós iríamos somar apenas por esse 2. E aí o resultado ia ficar errado. Por isso nós temos que nos ater a esses dados, né? Se não foi falado que tem peso para uma prova aqui, por exemplo, mas para outra tem peso, então aquela que não foi falada que tem um valor de peso, nós vamos colocar sempre o valor 1. Então vamos terminar aqui. Então 1 vezes 8, 8, mais 2 vezes 5, 10. 1 mais 2 igual a 3. Então a média ponderada é igual a 8 mais 10, que é igual a 18, sobre 3, então, média ponderada é igual 18 dividido por 3 igual a 6. Então, a média desse aluno é igual a 6 pontos. Então, vamos colocar aqui do lado a nossa resposta. A média final desse aluno é 6 pontos. Então, essa é uma questão fácil. O único dado que a gente teria que interpretar, que teríamos que colocar, é esse valor de peso 1 para a avaliação que não havia falado que tinha um peso. Na próxima parte, vamos fazer mais um exemplo. Vamos lá resolver o terceiro exemplo? A média ponderada entre os números 3, x e 7, com pesos respectivamente iguais a 10, 12 e 13, é igual a 5. Calcule o valor de x. Então, nessa atividade, nós já temos o valor da média ponderada, que é igual a 5. E quer que nós calculemos aqui o valor de x. E foi dado para nós também os valores de cada peso, e falou para nós que os pesos são respectivamente iguais a 10, 12 e 13. Então, se é respectivamente, quer dizer que o primeiro peso nós vamos multiplicar pelo primeiro valor, segundo peso pelo segundo valor, terceiro peso pelo terceiro valor. Então, vamos colocar no lugar de m, nós vamos colocar o 5, que é a média ponderada. Em cima nós vamos colocar, então, o primeiro peso, que é 10, vezes o primeiro valor, que é 3, mais o segundo peso, que é 12, vezes o valor do segundo número que nós temos aqui, que é x, que é o valor que nós queremos descobrir, mais o terceiro peso, que é 13, vezes o valor de 7. E embaixo nós vamos colocar os pesos, vamos somar 10 mais 12 mais 13. Então, 5 é igual 10 vezes 3, 30, 12 vezes x, 12x, 13 vezes 7, vamos fazer 7 vezes 3 igual a 21, vai 2, 7 vezes 1, 7 mais 2, 9, então resultado 91. E vamos somar agora os pesos, 10 mais 12, 22, 22 mais 13 é igual a 35. E agora, vamos lembrar daquela regra, número que está dividindo em um membro passa multiplicando para o outro membro. Então, vamos fazer aqui esta multiplicação de 5 vezes o valor de 35. Então, vamos fazer 5 vezes 35 igual. Desse lado, nós vamos somar os valores que nós temos. Nós temos 30 aqui e vamos somar com 91, que não tem x também. Agora, nós não vamos somar o 12x, porque ele tem o x aqui que nós queremos descobrir o valor dele. Então, vamos somar apenas 91 mais 30. Vamos fazer aí o cálculo mental. 90 mais 30 é 120, mais 1, 121. Então, 121 mais 12x. Então, eu somei o 30 mais 91, que é igual a 121, mais 12x. E agora, vamos fazer essa conta de 5 vezes o valor de 35. Vamos fazer aqui do lado. 5 vezes 5, 25, vai 2. 5 vezes 3, 15, mais 2, 17. Então, 175. Igual 121 mais 12x. E agora vamos inverter os membros dessa equação para que fique no primeiro membro o valor que eu quero saber, que é x. Então, vai ficar 121 mais 12x igual a 175. Então, não vamos mudar o sinal de ninguém, porque eu só inverti os membros da equação. Agora, vamos deixar no primeiro membro 12x. No segundo membro, nós temos o 175, mais 121 no primeiro membro. Segundo membro, operação inversa, menos 121. 12x é igual
175 menos 121. Vamos fazer aqui do lado também. 175 menos 121. 5 menos 1, 4. 7 menos 2, 5. 1 menos 1, 0. Então, o resultado aqui é igual a 54. Agora, eu vou terminar aqui do lado. Então, nós temos 12x igual a 54. No primeiro membro, nós vamos deixar apenas o x. Segundo membro, nós vamos ter o 54 sobre o valor de 12. 12 que está multiplicando no primeiro membro, passa dividindo no segundo membro. Então, x vai ser igual a 54 dividido por 12. Então, vamos fazer essa conta aqui do lado. Quantas vezes que o 12 vai caber aqui no 54? Se fosse 10 e aqui fosse 50, nós podíamos pensar que era 5 vezes. Mas nós temos 54 e 12, então nós vamos colocar um número a menos. Então, vamos colocar o 4 e ver se vai dar o resultado. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 1, 4. Então, 48. 48 para 54, falta 6. 6, não conseguimos dividir aqui por 12, então nós acrescentamos o 0 e colocamos a vírgula aqui no quociente. 60 dividido por 12, se 54 dividido por 12 aqui deu 4 e sobrou o resto 6, então o 60 nós sabemos que vai dar um número a mais aqui, então 5. 5 vezes 2, 10, vai 1. 5 vezes 1, 5 mais 1, 6. 60 para 60, 0. Então, o resultado é igual a 4,5. Então, o valor de x, para que a média ponderada seja igual a 5, ele tem que ser 4,5. Então, vamos colocar aqui a nossa resposta. O valor de x deve ser igual a 4,5. Então, essa também não era uma questão difícil, bastava nós sabermos aqui como montar a fórmula da média ponderada, colocar todos os dados e resolver e encontrar o valor de x. E eu termino por aqui a aula de hoje, então. Espero que você tenha compreendido sobre a média ponderada. Se você gostou dessa aula, curta e compartilhe. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Ative o sininho para não perder notificações de vídeos novos que eu postar. Fiquem com Deus e eu aguardo você na próxima aula.